Neste vídeo, iremos cobrar algumas propriedades básicas da relatividade especial. Ele é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer, explicando de maneira mais prática como lidar com relatividade. Então, nesse vídeo, iremos falar sobre dilatação do tempo e a contração do espaço. Vou passar 3 exemplos aqui mostrando como chegar nessas propriedades do espaço-tempo e de forma que vocês conseguem fazer exercícios lidando com elas, com esse tipo de propriedade. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui são os chamados axiomas da relatividade especial. Esse aqui vão ser os fatos que a gente vai aceitar daqui para frente e é a partir deles que a gente vai construir tudo o resto. Então, o primeiro axioma, então, axiomas são fatos, né? O primeiro axioma, ele é a princípio de relatividade de Galileu. Basicamente, o que ele diz é que as leis da física devem funcionar em qualquer referencial inercial. Então, na época de Galileu, a coisa mais rápida era um barco. Então, ele descrevia esse princípio como se as leis da física funcionam para uma pessoa na Terra, fazendo algum experimento na Terra, se essa pessoa estiver num barco movendo pelo oceano, ela fazer o mesmo experimento, ela tem que ter o mesmo resultado. E o princípio e o axioma 2 que a gente vai ter é a velocidade da luz é constante em todos os referenciais. É, e dizer que ela é igual em todos os referenciais, a gente vai usar uma palavra para isso, que depois vai ser usado bastante, mas qualquer coisa que é igual em todo referencial a gente chama de invariante. Então eu vou dizer que a luz é constante e invariante. Isso basicamente diz que a velocidade da luz não muda com o tempo e não muda com o referencial. Eu não vou aqui explicar o porquê a velocidade da luz é invariante, porque a gente considera isso. Isso seria um tópico para um vídeo diferente desse. Mas, historicamente, isso aqui vem do eletromagnetismo, onde no eletromagnetismo a velocidade da luz c é calculada para ser 1 sobre a raiz quadrada de ε0 e μ0. E esse ε0 e μ0 são constantes universais que vêm do eletromagnetismo e eles parecem ser constantes universais e invariantes também. Então, se a velocidade da luz é medida com essas duas constantes, a velocidade da luz também deve ser constante e invariante. Eu vou botar na descrição um vídeo muito bom falando sobre essa propriedade e que, na verdade, essa propriedade extrema do universo não tem muito a ver com a velocidade da luz, ela tem mais a ver com uma coisa chamada velocidade da causalidade. A luz, ela historicamente é a primeira vez que a gente mediu essa velocidade da causalidade, então muito da atividade restrita foi feito baseando em luz, mas existe algo mais profundo, mais filosófico por trás disso tudo. Só que esse é um tópico para o futuro, a gente ainda vai ver a causalidade nesses vídeos, o que significa ser uma causalidade. Por enquanto vamos ficar no básico. Então, aqui a partir de agora a gente vai assumir que a velocidade da luz é igual em qualquer referencial inercial. Então, vamos pegar um exemplo clássico onde a gente pode ver isso. Então, e esse exemplo aqui vai nos dar a dilatação temporal. A ideia aqui é que a gente vai construir um protótipo de relógio. Como é que a gente pode conseguir construir algo que mede tempo? Perceba que até agora a gente tem muito pouca coisa na nossa
caixa de ferramentas. A gente só tem o princípio da relatividade de Galileu e a velocidade da luz é constante. Então, como é que a gente vai conseguir construir um relógio só com esses poucas ferramentas que a gente tem? Então, a ideia é construir um relógio que eu vou chamar aqui de relógio de luz. E ele é bem simples. Então, vamos dizer que aqui a gente tem uma caixinha e que a gente vai soltar luz, então pode colocar uma lanterna aqui no fundo dessa caixa e ela está apontada para indo para cima. Isso aqui eu vou dizer que é o meu T igual a zero. Eu ligo a lanterna. Quando a luz bate no topo da lanterna, ele vai ter um detector aqui que vai fazer um tique para a gente. E em algum T, que a gente tem que determinar ainda, que eu vou chamar de T maiúsculo. Essa luz, depois de um certo tempo, ela vai voltar para o fundo, porque ela vai bater no topo e vai refletir, e ela vai bater aqui embaixo de novo. Essa luz aqui vai fazer agora um tac. E assim é o nosso relógio, um tique de tic-tac. E esse tempo vai ser duas vezes o tempo da ida. Vai ser, quer dizer, o tempo da volta vai ser o mesmo tempo da ida. E isso na soma, então, esse tempo vai ser 2t maiúsculo. Agora a pergunta é, se a gente sabe a altura dessa caixinha, como é que a gente consegue medir o tempo que vai levar para fazer o tic-tac do nosso relógio? Como aqui eu estou assumindo que a luz indo para cima e a luz indo para baixo é a mesma coisa, então o que eu vou fazer só é medir o tempo do t igual a zero a t igual a t maiúsculo, né? Então só o tempo de eu ligar a lanterna e o meu relógio fazer tique. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou definir um referencial S, em que esse referencial vai ser eu segurando esse relógio nas minhas mãos. Então eu vou ver exatamente a figura de cima. Então a minha caixa aqui, que tem altura H, e vamos ter também a luz andando com uma velocidade c. Então, basicamente, o que a gente tem é que essa altura ela é a velocidade da luz vezes o tempo que vai levar até ela chegar no topo da caixa, fazendo tique. Então, simplesmente agora reescrevendo isso aqui, nós temos o tempo como sendo a altura sobre a velocidade da luz, que é c. Então, esse é o caso simples e nada de diferente do que a gente está acostumado acontece. Agora, eu vou considerar um novo referencial S'. E nesse referencial vai ser uma pessoa que está vendo eu fazer o meu experimento anterior, do exemplo anterior, mas agora eu estou, por exemplo, dentro de um caminhão que está com uma velocidade v. Então, eu estou aqui segurando meu relógio e eu estou indo com uma velocidade v para a direita e essa pessoa agora está observando o experimento de fora do caminhão. Então aqui o que ele vai ver, se a gente pegar aqui o relógio e dar um zoom no relógio, o que ele vai ver é que a luz vai partir do fundo e vai indo para cima, só que ela vai indo junto com uma velocidade v para a direita. E agora a gente quer medir o tempo t' que esse referencial aqui fora do caminhão vai ver. Então para isso, a gente vai ter, vou reescrever aqui esse trajeto que a luz faz do t igual a zero a t igual ao tique. A altura aqui do relógio ainda é h, e tem essa distância na horizontal que ele escreveu, que ele percorreu, que é a velocidade do caminhão v vezes o tempo, aqui o t', né, o tempo medido no referencial fora do caminhão. Mas uma outra coisa importante aqui que a gente tem é a velocidade da luz, que a velocidade da luz continua sendo c.
porque nós temos o axioma 2 que diz que a velocidade da luz é sempre igual em todo referencial. Então aqui temos que C percorreu com uma velocidade c durante o tempo t'. Para agora a gente conseguir encontrar a t', basta fazer teorema de Pitágoras. Então a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Vamos manipular um pouco essa equação. A gente pode botar t' ao quadrado, esse c quadrado aqui para dentro, e esse v quadrado vai passar para o outro lado com um menos, igual ao h quadrado. Vamos passar essa quantidade aqui para baixo, então vamos ficar com t' igual a h quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. A raiz quadrada disso já vamos tirar. Para ficar uma forma mais bonita, eu vou fatorar um h e um c dentro dessa raiz quadrada. Então vamos ter h sobre c vezes a raiz quadrada, e o que sobra dentro da raiz quadrada aqui é 1, né, porque eu tirei o h e tirei o c, então aqui vai ficar 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Essa quantidade raiz quadrada de 1 sobre 1 menos v sobre c ao quadrado, vamos dar um nome especial para ele, que é gama. Gama de uma velocidade c, daqui para frente é 1 raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado c ao quadrado. Então vamos comparar esse tempo medido no referencial linha com o tempo medido no referencial sem a linha. E a gente vê que o tempo sem linha é h sobre c, e nesse aqui temos h sobre c vezes esse gama. Então daqui temos que o tempo medido no referencial com linha é igual a gama de v vezes o tempo sem a linha. Isso aqui é o que a gente chama de dilatação temporal. Gama é sempre maior que 1, porque v é sempre menor que c. Isso aqui ainda vamos encontrar porque v é sempre menor que c, mas por enquanto vamos só entender que a velocidade de um objeto sempre é menor que a velocidade da luz. Então o que a gente tem é que essa expressão aqui, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, é sempre menor que 1, então 1 sobre isso é sempre maior que 1. Então a gente vê que o tempo medido para o relógio fazer um tic-tac no referencial com a linha, no referencial que está vendo o relógio se mover, vai ser um pouco maior, vai ser gama vezes maior que o tempo no referencial do relógio. Então isso aqui a gente chama de dilatação temporal. E você pode entender que isso aqui tudo, que essa derivação que a gente fez, é simétrico. Então, se não for o caso de o referencial essa linha está usando o relógio, e a gente quer ver a perspectiva da pessoa dentro do caminhão sobre o relógio dessa pessoa, a gente vai encontrar que essa pessoa aqui também, a pessoa que está dentro do caminhão também vai ver a pessoa fora do caminhão com tempo dilatado. Então, é, a, a, a ideia final é essa, que se uma pessoa está vendo um relógio se mover com uma velocidade, essa pessoa vai ver aquele relógio dilatado. E a gente vê também aqui uma coisa muito importante. T' não é igual a T. Então, o tempo para referenciais diferentes se passa de forma diferente. Isso é um indício que a física clássica que nós temos não funciona. Então, temos aqui, pelo menos o primeiro indício daqui que a gente já viu, que a física clássica não funciona. E aonde que não funciona nas chamadas transformações de Galileu. Então, as transformações de Galileu, elas nos dizem como um referencial em movimento as coordenadas de um referencial em movimento estão relacionadas às coordenadas de um referencial que não está em movimento. E então, se a gente tem aqui uma pessoa S' que está em movimento, então aqui ele está num skate com velocidade v, e uma referencial S de uma pessoa que está parada. Então, a forma como as transformações de Galileu funcionam é que o tempo de um para o outro é igual. E a distância de um para o outro
é simplesmente x menos velocidade vezes o tempo. E as coordenadas que estão diferentes, estão ortogonais ao movimento, continuam sendo iguais. O que a gente viu agora é que t', no exemplo anterior, é diferente de t. Então a gente já sabe que essas transformações de Galileu vão ter que ser eliminadas. Vamos encontrar as transformações corretas para a relatividade restrita, que vão ser as transformações de Lorentz. Mas antes de ir para as transformações de Lorentz, eu vou passar mais um exemplo sobre o que a gente está vendo. Então esse exemplo, ele é a contração, vai nos dar a contração do espaço. Então a ideia vai ser o seguinte: a gente aprendeu agora como medir tempo usando nossas ferramentas. Agora a gente vai tentar encontrar um jeito de medir espaço usando essas nossas ferramentas. Então vamos imaginar aqui que temos de novo, nós estamos aqui e temos também nosso relógio de luz aqui. Esse aqui é o nosso relógio de luz. E na outra mão a gente tem uma lanterna. E eu vou chamar esse referencial aqui de S sem linha. A uma certa distância aqui, a gente tem um, um espelho. E essa distância do espelho para minha pessoa é L. A princípio eu não sei quem é L, eu quero aprender a medir esse L. O que vai acontecer quando eu ligar a lanterna? A luz vai indo aqui da esquerda para a direita até atingir o espelho. E depois disso, eu vou recriar aqui, um tempo depois. Eu aqui estou com o meu relógio, estou com minha lanterna. E aqui está o espelho. O que vai acontecer agora? O espelho vai mandar de volta a luz que eu mandei para ele, para essa mesma distância L. A pergunta é, como é que a gente pode medir L? Bom, eu tenho meu relógio de luz, então eu sei quanto tempo passou. Então esse tempo total, que aqui, tempo total, desde que eu liguei a minha lanterna até eu receber a luz de volta, o tempo é t. E eu sei que o tempo de ir daqui até aqui, sabendo a velocidade da luz que é c, então a distância é muito simples de calcular, é simplesmente a velocidade da luz vezes o tempo que levou. Agora note que aqui eu estou fazendo o tempo da ida, da luz até bater no espelho, e da volta. Então por isso são na verdade duas vezes essa distância que a luz vai percorrer. Certo, aqui de novo não tem nada de diferente do que a gente espera, mas e o que acontece se a gente considerar um referencial S' agora vai ser uma situação um pouco diferente. Então eu vou estar ainda aqui paradinho comigo aqui, e eu vou ter meu relógio de luz aqui. Só que agora eu estou vendo uma outra pessoa que está, por exemplo, num skate e está com a lanterna. E aqui está o espelho. Essa distância aqui da pessoa até o espelho é o que a gente quer encontrar. Eu vou chamar de L'. E a pessoa está com um skate com uma velocidade v. Agora a minha pergunta é sabendo que a pessoa aqui calculou uma distância para ele é L, usando o que ele fez anteriormente, como é que eu vou conseguir calcular meu L'? Então a velocidade da luz continua igual, continua em C em qualquer referencial, então para mim ainda temos C igual a, a, a conta de anterior continua valendo, mas agora tudo com o linha, porque é a medida do meu referencial. Tanto linha quanto o tempo t'.
Então, como as velocidades da luz são iguais, eu vou reescrever essa equação aqui em cima, isolando a velocidade da luz e isolando essa equação aqui, a gente tem essa expressão. A velocidade da luz é igual, a gente pode igualar essas duas equações, então a gente chega em 2L sobre T igual a 2L' sobre T'. Então, simplesmente rearranjando isso aqui e cortando esses dois, a gente chega aqui, L' é igual a T' sobre T vezes o meu L. Agora eu sei como T' e T se comportam, qual a relação entre eles, porque eu já calculei a dilatação temporal anterior. Então T' é igual a gama T. Então aqui, como T' é igual a gama de VT, eu tenho que o L' ele é gama vezes o L. Ou seja, vamos dizer que eu sei que nesse referencial aqui que eu estou fora do skate, eu sei que é, a distância da pessoa até ao espelho é 10 metros. E vamos dizer que gama é uma questão que depende de velocidade, eu calculei que gama é 2. Então a pessoa dentro do skate vai ver o L' sobre gama, que é 10 sobre 2, então ele vai ver 5 metros. O que a pessoa no skate está vendo é que o espaço foi contraído. É, gama igual a 2, é claro que eu precisaria de uma velocidade muito grande para ver esse efeito acontecer. Então, no nosso dia a dia, dificilmente a contração espacial tanto a contração espacial quanto a dilatação espacial temporal vão aparecer porque para velocidades cotidianas, gama é muito próximo de 1. Mas para um skate muito rápido, a gente poderia chegar em uma contração do espaço bem perceptível. Eu vou passar mais um exemplo agora para tentar fixar o que a gente viu até agora, e esse é um exemplo bem clássico e bem importante, que ele mostra que o que a gente está fazendo até então não é só algo de alguma percepção esquisita ou alguma coisa que a gente não conseguiria medir. Na verdade, sim, a gente consegue medir e a gente sabe que tudo que foi feito até agora é válido. Sim, os referenciais diferentes vão ver esse tempo e espaço diferente. Então, esse exemplo ele é o caso do Moon. Então, o que, que a gente tem? Vamos considerar que a gente está aqui, ó, na superfície. Essa aqui é a superfície da Terra. Então, aqui. E aqui em cima ficaria a atmosfera da Terra. Fora da atmosfera da Terra, a gente tem todo o universo. E esse universo acaba mandando partículas para a superfície da Terra. Mais ou menos a 15 quilômetros da superfície da Terra, essas partículas se chocam com a atmosfera e formam novas partículas, e uma delas é o muon. O muon é simbolizado por essa letra grega, o Mi. O que é interessante sobre o muon? Vamos escrever fatos aqui sobre o muon que a gente vai assumir que é verdade e ver que esses fatos são um pouco estranhos se a gente não considerar a relatividade. Fato número 1. Muons são detectados na superfície da Terra. E a gente sabe que esses muons vêm realmente da atmosfera. O fato número 2 é que a meia-vida do muon, ou seja, o tempo que
uma população de muons decai, perde pela metade, então esse é o tempo em que na média, o tempo na média em que o muon sobrevive, ele é de ele é de 2 microsegundos. Então ele é uma partícula que decai muito rápido. Isso aqui é 2 vezes 10 na menos 6 de um segundo. E o fato 3 é que a velocidade dos muons ela é muito, muito perto da velocidade da luz. Ela é 0,9998 da velocidade da luz. É, então, fazendo uma simples cálculo agora, a gente vai ver. A pergunta fica: quanto que o muon pode percorrer durante esse tempo dele? Então, a distância percorrida por um muon. A distância, claramente, é a velocidade vezes o tempo. Então, a gente teria aqui, a velocidade é 0,9998, a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8, e o tempo de meia-vida é 2 vezes 10 na menos 6. Fazendo essa conta, a gente tem que a distância é aproximadamente 600 metros, o que contradiz o fato número 1 que a gente tem, porque a gente sabe que os muons são detectados na superfície da Terra, mas a superfície da Terra até onde os muons são criados é 15 quilômetros. Então, fazendo essa simples conta simples, a gente esperaria que os muons não fossem detectados na Terra porque eles não conseguiriam sobreviver o suficiente para chegar até lá. Mas a gente vê muitas abundâncias na superfície da Terra. Então, algo que está acontecendo e que está acontecendo é a relatividade restrita. Então, a pergunta que a gente tem é entender como isso. Então, a resposta, vamos pensar primeiro do ponto de vista da Terra. Então, um observador na Terra. O que a gente viu anteriormente é que um relógio na Terra vai ver o tempo do mundo dilatado. E então o tempo que se vai passar na Terra, então temos que o observador na Terra vai ver o tempo dilatado. Então, como a gente já tinha calculado, o tempo na Terra vai ser gama vezes o tempo de meia-vida do mundo. Agora vamos rapidinho calcular quem é gama. Gama é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. V, e a gente viu, é 0,9998c. Então, isso aqui é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0,998 ao quadrado. Essa conta aqui, colocando na calculadora, fica mais ou menos igual a 50. Então, temos aqui um fator gama de 50. Então, o tempo na Terra, ele é 50 vezes o meu tempo de meia-vida do muon, que é 2 microsegundos, 2 vezes 10 na menos 6. Então, isso aqui, fazendo a continha agora, nós temos que o tempo ele é aproximadamente 10 na menos 4 segundos. Agora a pergunta é o quanto que o muon consegue andar pelo ponto de vista da Terra, sendo que agora o tempo que ele tem para andar é 10 na menos 4. Então essa conta é fácil de fazer, é só a distância que ele viu do ponto de vista da Terra é o tempo vezes a velocidade. Então isso aqui é 10 na menos 4 vezes 0,9998 vezes 10 a 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz. Então a distância fica, aqui colocando na calculadora todos esses números, fica mais ou menos 30 mil metros, ou 30 quilômetros. Ou seja, o muon,
do ponto de vista da Terra, consegue andar 30 quilômetros, o que é mais do que suficiente para ele aparecer aqui na atmosfera a 15 quilômetros da superfície e conseguir chegar na superfície. Agora, como é que ficaria isso do ponto de vista do próprio Moon? O que ele vai medir, como a gente viu antes, ele vai ver esse espaço contraído. Então, o que acontece a distância da atmosfera até a superfície é 15 quilômetros para a gente que está parado em relação à Terra. Mas o Moon, que está em movimento em relação à Terra, vai ver essa distância contraída. E o fator de contração, que a gente já calculou em cima, no mesmo exemplo, é o gama também. Então, a distância que o gama vai medir, o que o muon vai medir, é a distância medida pela Terra dividido pelo gama. Aqui, vamos dizer que a distância medida pela Terra são os nossos 15 quilômetros. O gama continua sendo o mesmo, que ele é aproximadamente 50. Então, colocando esses números na calculadora, a gente tem que a distância medida pelo muon vai ser aproximadamente 300 metros. Agora, nossa pergunta é: quanto tempo leva para o muon andar 300 metros? Vamos ver se a gente consegue calcular isso. Então, o tempo ele é a distância dividido pela velocidade. Então, esse nosso 300 dividido pela velocidade, que é de novo 0,998 velocidade da luz. E isso aqui na calculadora fica mais ou menos 1 vezes 10 na menos 6 segundos. Ou seja, o tempo que o muon precisaria para andar da onde ele foi criado até a superfície da Terra, no referencial dele, é só 10 a menos 6 segundos. O que é menos que o sua meia-vida, que é 2 vezes 10 a menos 6 segundos. Ou seja, o muon tem tempo suficiente, do ponto de vista dele, para nascer na atmosfera e chegar na superfície da Terra. E com isso a gente encerra o vídeo sobre dilatação e contração.